No programa de hoje nós vamos falar sobre o que são as rinites, os principais problemas respiratórios no período seco do ano, adenoide, entre outros assuntos. Esses são alguns dos temas que vamos abordar num bate-papo que teremos agora com a médica doutora Maria Luísa Veronese Basso. A doutora Maria Luísa é juinense, formada pela Unig, Rio de Janeiro, e atualmente está fazendo sua residência em otorrino-laringologia no Hospital Otorrino, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, que é um dos hospitais referências na região centro-oeste do país. Doutora, satisfação falar contigo, boa tarde. Boa tarde, Ivan, e a todos os ouvintes da Band FM. Uma satisfação minha estar falando com vocês hoje. Doutora, vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre a especialidade que você está nesse momento fazendo a sua residência, já no segundo ano, né? São pelo menos 3 anos aí de residência para terminar a especialização. Mas tem muita gente que acha que o otorrino, o papel dele é apenas tratar os problemas ligados ao nariz, garganta e ouvido. Mas é mais amplo o atendimento desse especialista, não, doutora? Sim, Ivan, além do nariz, da garganta e do ouvido, envolve muitos temas e assuntos que algumas pessoas não sabem que o otorrino trata também, como na parte do ouvido, o zumbido, a tontura, que estão relacionados com o centro da audição. A parte da garganta também, que a garganta está ali no meio entre o nariz e mais para baixo está o estômago, ela também fica muito agredida ao suco gástrico, né? Quando sobe, o refluxo, né? Muita gente trata o refluxo com o otorrino também, quando ele está atingindo a garganta. Muitas pessoas procuram o otorrino com a dificuldade na fala, na garganta, que envolve a faringe, laringe, a parte bocal, que também tem muitas doenças na boca, a parte respiratória, que envolve dificuldade na respiração. Doutora Maria Luísa, a rinite tem cura? Qual é o tratamento? Ivan, a rinite alérgica, ela é de origem familiar. É como a pessoa nascer com olho azul, olho verde, puxou da família, então ela não tem como mudar, entende? É um fator genético. O tratamento seria o quê? Tirar a rinite alérgica, tirar o fator que está ocasionando essa alergia de perto da pessoa. Mas algumas pessoas têm alergia a pelo de animais. Como que um veterinário vai parar de se expor a pelo de animais, sendo que ele cuida e esse é o emprego dele, não tem como ele sair de perto, né? Então, para isso, a gente tem a imunoterapia, que a gente vai aumentar a imunidade dele para ele conseguir ter uma qualidade de vida perto desse fator alérgeno dele. Geralmente, a gente indica o quê? Não ficar perto, mas igual no caso do veterinário, não tem como falar para ele sair de perto, porque é o emprego dele, é a rotina dele. Algum outro problema pode ser similar à rinite? As pessoas às vezes acharem que estão sofrendo aí de rinite, pode ser um outro problema, um resfriado, uma gripe, por exemplo, doutora? Exatamente. Pode ser uma gripe, né? A rinite, a gente caracteriza ela como 2 dias, pelo menos 2 dias consecutivos e mais de 1 hora por dia com esse sintoma que eu havia falado, de obstrução nasal, ou espirros, ou prurido, ou rinorreia anterior, posterior. Doutora, falando ainda sobre a questão do nariz, a gente sabe dos outros problemas, né, relacionados à respiração, como a adenoide, por exemplo, ou a carne esponjosa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse problema também, que tem tratamento e muita gente sofre, às vezes, por desconhecer o tratamento, doutora. Então, Ivan, a rinite ela engloba todo esse. A pessoa que tem a rinite crônica, né? Ela vai englobar todas essas características, né? A criança, a hipertrofia da adenoide, né? Que pode ocasionar roncos, a criança não dormir bem, ter uma qualidade de vida ruim.
A criança que não dorme bem, no outro dia ela não acompanha bem a escola, não tem um desenvolvimento legal. Até mesmo o adulto, né? Eles vão ter. A gente fala popularmente a carne esponjosa, que é a hipertrofia dos cornetos, né? Por causa da alergia. O paciente também não respira bem e não tem uma qualidade de vida boa. Doutora, a gente tem uma foto aqui para mostrar para quem nos assiste pelas nossas redes sociais. Gostaria que você explicasse um pouquinho, doutora, sobre essa imagem. Então, Ivan, a adenoide, ela fica nessa parte aí da orofaringe, né? É, nessa foto, né, não tá um aspecto habitual, ela tá hipertrofiada, né? Dificultando. Com essa hipertrofia tão exagerada como está aí da foto, ela vai estar dificultando a respiração da criança, né? Nesse caso aqui, qual que é o procedimento que deve se fazer, doutora? É uma cirurgia. Essa cirurgia é a adenoidectomia, que a gente faz a raspagem ali da adenoide, tirando esse tecido aí hipertrofiado. Mas lembrando que retira e pode ser que volte de novo, porque ela aumenta o tamanho com alergia, exposição ao alérgeno, ela pode hipertrofiar de novo. Não é uma cirurgia que faz e nunca mais volta. Pode ser que volte, entendeu? Aí deve se passar por um novo procedimento, doutora, é isso? Sim, a ideia é fazer o tratamento todo certinho, né? E para manter. Doutora, vamos falar agora sobre outros problemas relacionados à garganta, principalmente as amidalites, as inflamações de garganta, que afetam tantas as pessoas, principalmente nesse período seco do ano. Quais são os problemas mais comuns, doutora? E o que fazer? Tem como se prevenir dos problemas de garganta? Então, Ivan, a garganta, ela fica bem exposta, né? Que ela fica intermediária ali entre o nariz e o estômago, né? A garganta é agredida pela secreção que desce do nariz, que pinga, né, ali, passa por ali, ou às vezes do ácido que sobe um pouco do estômago. Então, ela fica nesse intermédio ali. Ela é agredida de todo lado, né? E a gente trata muito amidalite, laringite. Bom, doutora, quando é que é indicado um procedimento cirúrgico para a retirada das amígdalas? A gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem com tanta frequência de inflamações das amígdalas que chega a esse ponto da retirada das mesmas. Quando é que se faz esse procedimento? Então, Ivan, a gente tem as indicações absolutas e as indicações relativas, né? As indicações absolutas é quando a amígdala é tão grande que ela está dificultando a deglutição da pessoa, ou quando ela está dificultando as vias aéreas superiores, a respiração. Ou também quando é uma neoplasia, suspeita de neoplasia, né? Que ela tá tão grande e a gente suspeita de neoplasia. As indicações relativas vão ser quando a pessoa tem muitos episódios de amidalite recorrente. A gente caracteriza como 5 em um ano, ou 6 nos últimos 2 anos, ou 7 nos últimos 13 anos episódios. Também, Ivan, essas indicações relativas, a gente refere a algumas pessoas que chegam para a gente falando que está com dificuldade de se relacionar com as pessoas no trabalho, ou relações afetivas mesmo, por conta do mau hálito. Algumas amígdalas elas ficam com umas criptas ou alguns buraquinhos e acumulam é, restos de alimentação e ali ocasionam aquelas bolinhas brancas que tem um odor bem fétido, né? E essa pessoa fica com um mau hálito terrível por conta dessa bolinha e é uma indicação relativa para a gente tirar essa amígdala dela. E também ali fica como tá parando alimento, fica um lugar propício para bactéria, né?
e ocasionando as infecções também. Doutora, a retirada das amígdalas não interfere em nada do organismo, até porque ela é uma glândula importante, né, do nosso corpo, mas a retirada, nesse caso específico, não interfere em problemas futuros para o paciente. Então, Ivan, a amígdala, ela tem uma participação no sistema imunológico até uns 7 anos de idade. Depois disso, ela não tem mais função, entendeu? Se ela tá ali e tá prejudicando o paciente, ela tá inflamando, então ela deve ser retirada. Doutora, o procedimento ele deve ser feito ainda quando criança, no caso, claro, seguindo aí essas informações que você nos deu da repetição de inflamação da garganta, ou um adulto também pode se fazer esse procedimento? Existe uma data específica para isso ou não? Ivan, depende da faixa etária que estiver incomodando. Se a criança está ali com muita infecção recorrente, então pode ser retirado na infância mesmo. Tem gente que começa só na fase adulta com essa infecção. Aí tira em adulto, não tem idade para tirar. O ideal, se começar na infância, infecções recorrentes, então tira na infância mesmo. Que a criança ela tem até uma recuperação melhor. É, a criança faz a cirurgia, 2, 3 dias está pulando, correndo. É a cirurgia mais feita, realizada no mundo, é a amidalectomia. E o adulto que acaba sentindo aquele incômodo maior, fica uma semana ali que a garganta é meio irritada, mas é uma cirurgia considerada tranquila também. Doutora, a gente está vendo a imagem onde mostra aí partes, né, da nossa boca, inclusive o local das amígdalas. As amígdalas, de fato, elas são visíveis, né? A gente, abrindo a boca, consegue enxergá-las tranquilamente, né? Se você não tem hipertrofia dela, se ela não está aumentada de tamanho, você não vai conseguir ver. Você abre tem gente que abre a boca e não consegue ver a amígdala dela. Mas tem umas pessoas que também têm a amígdala hipertrofiada, mas ela é intravélica, ela é encaixadinha ali dentro. E não consegue ver, entendeu? Não é todo mundo que abre a boca e já vê a amígdala estancada ali logo de cara. Ah, tá. Principalmente quando ela está infeccionada, né? Porque ela aumenta de tamanho, né? Alguns estão com tamanho exagerado quando ela está infeccionada, tem outros que têm essa hipertrofia de tanto ter infecção, já tem ela grandona, entendeu? Mesmo que ela não tenha infeccionada, ela tá grandona ali dentro da cavidade oral. Doutor, eu gostaria de abordar um outro assunto contigo, muito importante também. Eu estou falando aqui com a doutora Maria Luísa Veronese Basio, que é residente em otorrinolaringologia, está no 2º ano dessa especialidade. E gostaria que a gente comentasse um pouco também, doutora, sobre os problemas do ouvido. A gente tem aquela mania, o cidadão brasileiro tem aquela mania de limpar os ouvidos com o cotonete, enfim, com outras hastes. E quais são os riscos de cada um de nós fazer esse tipo de limpeza do ouvido? Não é recomendado, né, doutora? Então, os otorrinos, nós residentes de otorrino, costumamos dizer, tem que limpar o ouvido com o cotovelo. Como que se limpa o ouvido com o cotovelo? Não tem como. Então, o ouvido não se limpa com cotonete. Aliás, você pode pegar uma toalhinha ou mesmo a toalha do banho, coloca o dedo até onde seu dedo alcança e faz essa higienização. Essas hastes de algodão, né, o cotonete, é para fazer a limpeza só fora, não enfiar lá dentro. Porque ele, na verdade, ele só empurra a cera lá para dentro e vai impactando. E também a gente recebe muitas pessoas que chegam lá com a membrana perfurada ou com as otites por conta da manipulação com o cotonete, ou foi mexer, tentar tirar alguma coisa, alguma cerinha, empurrou demais e perfurou a membrana timpânica, e aí podendo ocasionar alguns problemas mais sérios, né? A gente está vendo uma imagem aí do ouvido e da cera, né, o tímpano, enfim. Quando a E pessoa ela utiliza o cotonete, ela empurra essa cera para dentro, é isso? ela só vai estar empurrando, né? Porque
não tem o movimento de ir e voltar, ele só empurra para dentro mesmo, só como tá aí na imagem. Como é que é Vai feito, impactando. como é que é feita então, doutora, a limpeza dos ouvidos? A maneira correta, a gente tem como fazer ou somente o especialista que deve fazer a limpeza? O ideal é o especialista, porque a gente tem o material correto, a gente tem a seringa, tem as curetinhas para tirar certo e sabe até onde pode ir. O conduto auditivo ele tem aproximadamente 2,5 centímetros. Então a gente sabe até onde ir para não machucar, para não perfurar a membrana timpânica, né? Doutora, eu conheço pessoas que deixou entrar, né, além de insetos, que é comum a gente ver pessoas sentir reclamarem disso, colocaram objetos ou até mesmo um grão de feijão, um grão de arroz ali. E teve pessoas que tentaram retirar esse objeto estranho do ouvido, até perfurou um tímpano, gerou um problema, um transtorno muito grande. Qual é a recomendação quando acontecer de uma criança em especial ter um objeto ou um grão de feijão ou um inseto entrar no ouvido? Então, Ivan, como você está falando, é muito comum, a gente recebe muito lá no Hospital Otorrino, crianças descobrindo, né, o corpo, descobrindo os buraquinhos, acabam enfiando é, miçanguinhas, bolinhas no ouvido, no nariz. Então, a gente tem a mãe viu que a criança colocou alguma coisa, ou a criança falou que colocou. Vai, procura seu médico, procura o otorrino, porque ele tem o aparelho certinho para visualizar, para retirar sem machucar. Tem algumas crianças que não conseguem tirar no ambulatório, né? Porque não conseguem ficarem paradas e aí a gente tem que tirar até mesmo no centro cirúrgico. Existem também cirurgias que são feitas no ouvido, né, doutora? Existem. Para reconstrução da membrana timpânica, existem também cirurgias que algumas pessoas tiveram inflamações recorrentes, não foram tratadas, e essa inflamação acumulou ali, foi até o osso da mastoide, né? E aí precisa ser aberto para retirar essa inflamação. Bom, doutora, você está no segundo ano de residência no Hospital Otorrino, em Cuiabá. Eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo atrás, grandes profissionais, um hospital referência hoje no centro-oeste do país. Como é que está sendo para você estar fazendo a sua residência, sua especialidade num hospital que é referência hoje? Então, Ivan, ali no Hospital Otorrino tem um atendimento amplo de toda a parte da otorrinolaringologia, tanto do nariz, do ouvido e da garganta, tendo excelentes profissionais bem capacitados, que eu estou tendo o privilégio de aprender com eles, né? Então, ali é excelente. Tem gente do Mato Grosso inteiro, até mesmo do Brasil ali, procurando atendimento. Tá ótimo. Doutora, quero agradecer a sua participação, sua entrevista aqui na Band FM, desejar sucesso aí na conclusão da sua especialização e quem sabe em breve poderá voltar para Juí, na sua terra natal, para atender a população, não, doutora? Isso, Ivan, com certeza, né? Filha de Juína, com certeza quero ter o prazer de atender aí muita gente ainda. Obrigado, doutora, pela participação e até a próxima. Até a próxima, Ivan.